O cheiro de fumaça paira no ar. Você ainda não abriu os olhos, mas já sente o frio da pedra sob seus pés descalços. Há vozes lá fora, sussurros tensos, abafados pelo nevoeiro. Alguma coisa aconteceu nesta vila, algo que ninguém ousa dizer em voz alta. Quando você finalmente sai, percebe os rostos fechados, olhares desconfiados. Todos caminham na mesma direção, a praça central. E no meio dela, uma estaca de madeira. Alguém vai queimar hoje. Mas antes de começarmos, me diga, de onde você está ouvindo essa história? E que horas são aí agora? Você acorda com o som do sino. 3 badaladas, lentas, arrastadas. A madeira do teto acima da sua cabeça range, como se o vento tentasse abrir caminho pelas frestas. Há umidade no ar, um cheiro de cinza molhada e algo mais, como ferro velho ou sangue seco. Você se senta devagar na cama de palha. Seu corpo dói. Não há janelas, apenas uma pequena fresta iluminando a parede de barro. Lá fora, as vozes estão mais altas. Não são conversas, são cochichos, ansiosos, impacientes. Você abre a porta. Ela range como um suspiro antigo. O vilarejo está coberto por uma névoa pálida. As casas de madeira escura parecem estar encolhidas. E todos caminham na mesma direção. Você sente os olhos de uma senhora. Ela para por um momento, olhando para você como se estivesse te reconhecendo ou acusando. Mas ela não diz nada, apenas vira o rosto e segue o fluxo. Você vai junto, mesmo sem entender por quê. As ruas de terra batida estão úmidas, pegadas fundas marcam o caminho. O frio entra pelas suas roupas, mas você não sente vontade de voltar. Você sabe que algo importante está prestes a acontecer, mesmo que ainda não saiba o que. Ao virar a esquina da praça, você vê a multidão reunida. Homens, mulheres e crianças, todos em silêncio agora. Diante deles, uma estrutura de madeira erguida às pressas. No centro, uma mulher, jovem, amarrada, com a cabeça erguida e os olhos firmes. Mas ninguém olha para ela com piedade, apenas medo e raiva. Um padre sobe na plataforma. Veste-se de preto, com uma cruz pesada pendurada no peito. Ele levanta a voz, recitando palavras em latim. Mas o que ecoa não são as palavras, é o tom. Um tom de condenação. A mulher, a suposta bruxa, não se defende, não chora, apenas observa. Como se ela soubesse que isso ia acontecer há muito tempo. Você se aproxima lentamente. Alguém ao seu lado diz em voz baixa: "Ela falou com os corvos. Eles disseram que haveria uma tempestade." Você não entende, mas sente um calafrio subindo pela nuca. Não por causa da mulher, mas por causa da multidão. Porque você já viu esse olhar antes, não em pessoas, mas em animais acuados, prontos para atacar. E de repente, você percebe que talvez não esteja ali só para assistir. Talvez você tenha um papel nessa história. Você não consegue desviar os olhos dela. A mulher de cabelos escuros está ali, parada, amarrada ao tronco de madeira no centro da praça. Os moradores a observam com uma mistura de medo e fascínio. Mas ela só olha para você. É como se já soubesse que você estaria ali. Como se te reconhecesse, ou soubesse de algo que você ainda não entendeu. Você sente uma brisa fria passar, arrastando folhas secas pelo chão de pedra. O vento leva sussurros. Você não entende as palavras, mas sente o peso delas, como se fossem antigas demais para serem ditas em voz alta. Um corvo grasna sobre o telhado de uma das casas. Outro responde de algum lugar na floresta. Eles sabem. Alguém toca seu ombro, você se vira assustado.
É uma senhora encurvada, com olhos leitosos e voz arranhada pelo tempo. Você não deveria estar aqui. Você tenta perguntar por quê, mas ela já virou as costas e desapareceu por entre a multidão. As pessoas continuam chegando, rostos anônimos, camponeses, soldados, padres, todos atentos à figura central da fogueira ainda apagada. O juiz se aproxima, alto, com uma capa preta e uma máscara de couro que cobre metade do rosto. Ele carrega um livro grosso e um martelo de madeira com entalhes estranhos. Você sente o ar pesar quando ele sobe no púlpito. Ele abre o livro. Sua voz é grave e ritmada. O julgamento começa com a leitura dos pecados da bruxa de Thornridge. Um murmúrio atravessa a praça. O nome do vilarejo ecoa pela boca dos moradores. Você ouve um pai puxar o filho para mais perto. Uma mulher aperta contra o peito um colar com um pequeno crucifixo. Mas ninguém ousa falar em voz alta. O juiz continua. Ela foi vista andando pela floresta após o toque do sino. Colheu flores durante a lua cheia. Curou um bebê com folhas e água de poço. Fez uma criança dormir com uma canção que ninguém conhecia. E ela sonha com os mortos antes deles morrerem. Silêncio absoluto. Ninguém ri, ninguém questiona. Essas são as acusações, e para este povo, elas são o bastante. Você sente o chão tremer levemente, mas talvez seja só o bater acelerado do seu próprio coração. A bruxa, se é mesmo isso que é, permanece imóvel, os olhos fechados, respiração calma, como quem já ouviu essas palavras muitas vezes antes. Uma criança à sua frente começa a chorar. A mãe tenta acalmá-la com pressa, olhando nervosa para os lados. Mas ninguém presta atenção. Todos estão fixos nela. Você, então, percebe algo estranho. Ela ainda está te observando, mesmo com os olhos fechados. Como se pudesse enxergar através das pálpebras, como se a alma dela tivesse reconhecido a sua. Você dá um passo para trás, mas algo te impede. O som de correntes. Você olha para os seus pés. Nada. Mas por um breve segundo, você achou ter visto grilhões presos aos seus tornozelos, como se também fosse um prisioneiro ali. Alguém sussurra bem perto do seu ouvido, tão perto que você sente o ar quente da respiração. Ela vai queimar, mas não é a primeira vez. Você se vira desesperado, mas não há ninguém ali. O juiz ergue o martelo, a multidão prende a respiração, e a fogueira ainda não foi acesa. Você sente o peso do silêncio, como se fosse uma nuvem escura prestes a desabar. O juiz abre o livro novamente. Suas mãos firmes seguram as páginas amareladas, marcadas por anos e por histórias não contadas. Antes da sentença, a acusada tem o direito de falar. Um murmúrio atravessa a multidão, mas ninguém se move. Ela permanece imóvel. Por um instante, a brisa carrega um cheiro estranho, uma mistura de ervas queimadas, terra úmida e algo indefinível, quase doce. Então, lentamente, os olhos dela se abrem. São negros como poços profundos e parecem brilhar sob a luz fria do céu cinzento. Ela levanta a cabeça e sua voz é um sussurro que parece vir de longe, de um lugar entre o passado e o futuro. Eu não sou a fera que vocês temem. Sou filha da floresta, irmã dos ventos, amiga das sombras. O que chamam de bruxaria é apenas o que não compreendem. Um arrepio percorre sua espinha e você percebe que não está sozinho ao sentir essa verdade. Há algo naquela mulher, algo que desafia o medo e a superstição. De repente, a multidão começa a se agitar. Um homem alto, de rosto vermelho e mãos calejadas, levanta a voz. Mentira! Ela traz maldição para Thornridge. A chuva falhou, as colheitas murcharam e as crianças adoecem desde que ela chegou. A voz ecoa, seguida por outras. Maldita! Fora com ela! Mas a mulher,
Apesar das palavras afiadas como lâminas, permanece serena. Seus olhos, fixos em você, parecem pedir algo. Um convite? Um aviso? Você sente o coração bater forte e, num impulso, quer se aproximar, querer entender. Mas uma mão pesada aperta seu braço. É o padre do vilarejo, um homem alto, magro, com olhos que já viram demais. Não se aproxime, eles não toleram a verdade aqui. Você tenta perguntar por quê, mas ele não responde. A fogueira atrás dela começa a ser preparada. Galhos secos são empilhados com cuidado. O fogo será grande, mas ainda não aceso. A mulher se vira lentamente, encarando o céu encoberto. Vocês queimam corpos, mas o fogo jamais queima almas. E a minha, essa, vai além de Thornridge. O juiz bate o martelo novamente. Está decretado, a sentença será cumprida ao pôr do sol. O sol, escondido por nuvens pesadas, parece não querer testemunhar aquela cena. O murmúrio cresce. Você sente um peso no peito. É o medo da multidão ou o pressentimento de que algo maior está prestes a acontecer? Ao seu lado, uma menina pequena olha para você com olhos brilhantes, quase adultos. Ela sussurra: "Você veio de longe, não é? Sabe o que fazem com quem tenta salvar uma bruxa?" Você não responde. A menina some entre as pessoas. O vento uiva. A fogueira finalmente é acesa. Chamas lambem a madeira seca, crescendo em brilho e calor. A mulher amarrada ao tronco não se move. Ela fecha os olhos, mas por um instante você jura ter visto um sorriso, ou seria apenas a luz dançando em seu rosto. Um corvo negro voa abaixo, pousando na cerca de madeira próxima. Seu olhar encontra o seu novamente, e você sabe que naquele momento, Thornridge jamais será a mesma. As chamas crepitam e lançam sombras oscilantes pelas paredes de pedra das casas ao redor da praça. O calor se espalha, mas paradoxalmente, um frio intenso parece subir da terra, envolvendo seu corpo. Você sente o cheiro da fumaça misturado ao odor úmido da madeira queimada. A respiração das pessoas se torna pesada, como se a atmosfera estivesse carregada de uma energia antiga que escapa do tempo. O murmúrio da multidão se mistura ao estalar da fogueira, um sussurro contínuo de vozes temerosas, dúvidas reprimidas e segredos não ditos. Você observa o rosto da mulher. Seus traços delicados parecem suaves demais para o sofrimento que a espera. Mas há uma força invisível que emana dela, algo indomável. Ela abre os olhos lentamente. Dessa vez, você vê além do olhar negro. Vê tristeza, mas também determinação. Como se aceitasse o destino, mas recusasse o silêncio. Ao seu lado, um homem velho sussurra para o jovem que o acompanha. Ela conhece os segredos da floresta, dizem. Mas o que ninguém sabe é que Thornridge guarda seus próprios segredos. O jovem olha para você, como se buscasse algum tipo de confirmação. Você sente um peso diferente, não apenas medo, mas uma estranha responsabilidade. O padre sobe ao púlpito. Suas palavras cortam o ar pesado como lâminas frias. A combinação é justa. Quem desafia Deus merece o fogo. Mas no fundo da multidão, uma figura se destaca. Um homem de capa cinza, com capuz baixo, observa em silêncio. Seus olhos parecem brilhar com uma luz própria. Ele avança lentamente, e seu rosto se revela, marcado por cicatrizes e uma barba grisalha. Ele parece conhecer mais do que todos ali. Ele ergue a voz, firme, mas sem raiva. E se estiverem errados? E se a verdadeira maldição não for dela, mas da ignorância que carregamos? Quem se atreve a julgar sem saber? Um silêncio desconfortável toma conta. O juiz se volta para ele. A máscara de couro parecia endurecer. Aqui não é lugar para dúvidas. É o tribunal de Thornridge e a sentença será cumprida. O homem de capa cinza não recua. Você sente que ele carrega um peso antigo, talvez um guardião das histórias esquecidas. Ele se aproxima da fogueira sem medo e olha para a mulher amarrada. Ele não é bruxa, é a última guardiã dos antigos pactos, a protetora do equilíbrio entre a vida e a morte.
A multidão murmura, alguns afastam-se, temendo represálias. O juiz bate o martelo com força. Pela ordem do tribunal, ele será detido. Mas antes que os soldados possam agir, um vento forte levanta poeira, e as chamas da fogueira dançam, tomando formas que parecem se mover com vida própria. Você sente um calafrio. O corvo voa sobre a praça, solta um grito estridente que ecoa como um aviso. A mulher fecha os olhos, e sua voz emerge, fraca, mas clara. A verdade não pode ser queimada. Ela vive nas raízes desta terra, no silêncio das pedras e no suspiro do vento. Um silêncio profundo toma conta. Você percebe que não está mais apenas observando. Algo mudou dentro de você. Um fio invisível o conecta àquela mulher, àquela história. O tempo parece suspenso. E quando a primeira faísca se eleva das chamas, você entende que o julgamento de Thornridge não é apenas o fim de uma mulher, é o início de algo muito maior. A multidão já se dispersa, mas você permanece parado no centro da praça, sentindo o eco daquelas palavras ressoando no peito. O frio da noite começa a tomar conta, e as sombras alongam-se como dedos escuros nas paredes de pedra. O homem de capa cinza desaparece entre as casas, mas seu olhar permanece gravado na sua mente, como um convite silencioso. Você sabe que não pode simplesmente virar as costas e deixar aquela história morrer ali. Caminha lentamente pelas ruas estreitas e tortuosas de Thornridge, onde as lanternas penduradas lançam uma luz trêmula e amarelada. O som dos teus passos é abafado pela terra molhada e folhas secas, e o murmúrio distante dos últimos moradores é como um sussurro do passado. Você passa por uma taverna antiga, cujas janelas embaçadas deixam escapar vozes baixas e risos nervosos. Do lado de fora, uma placa balança com o vento, o corvo e a lareira. Ao olhar para a floresta que circunda o vilarejo, percebe que a escuridão parece mais densa ali, como se guardasse segredos que recusam ser revelados. É nesse instante que ouve novamente o sussurro, quase um canto, vindo das sombras das árvores. Algo antigo, quase esquecido. Você segue o som, guiado por uma mistura de curiosidade e inquietação, até encontrar uma trilha estreita que adentra a floresta. Os galhos se entrelaçam sobre sua cabeça, formando um dossel quase impenetrável, e a luz da lua cheia mal consegue atravessar o véu verde escuro. À medida que avança, sente o ar mudar. O cheiro da terra úmida se mistura ao perfume forte das ervas, das flores noturnas, e uma sensação estranha de estar sendo observado. De repente, entre as raízes retorcidas de uma árvore antiga, algo chama sua atenção. Símbolos riscados na madeira, círculos entrelaçados com linhas que parecem pulsar na penumbra. Você toca a marca e um arrepio percorre seu corpo, como se uma conexão invisível se formasse entre você e aquele lugar. Uma voz, quase um sussurro ao vento, parece ecoar. Aquele que busca a verdade deve estar preparado para enfrentar o que a escuridão esconde. Você sente a respiração acelerar e uma dúvida se instala. Será que está preparado para o que virá? Mas algo dentro de você, uma chama que a noite não consegue apagar, responde: sim, eu preciso saber. Enquanto você se afasta da árvore, o som do vento aumenta, carregando consigo os segredos de Thornridge. E você percebe, com clareza, que está apenas no começo de uma jornada, que mudará tudo, não só para você, mas para todos que vivem sob a sombra daquela floresta antiga. Você volta lentamente pelas ruas estreitas de Thornridge, deixando para trás a floresta que parece esconder seus próprios segredos. As casas, silenciosas e sombrias, parecem observar cada passo seu, como se fossem testemunhas mudas de uma história antiga. A praça onde a fogueira estava acesa há pouco, agora está quase deserta, exceto por alguns poucos moradores que se recusam a deixar o local. Eles trocam olhares furtivos, suas vozes sussurradas são carregadas de medo e incerteza. Uma mulher, com os olhos inchados de tanto chorar, se ajoelha perto do tronco vazio onde a mulher esteve amarrada, como se ainda pudesse sentir sua presença. Um homem, o ferreiro do vilarejo, coça a barba com nervosismo e murmura para um grupo pequeno que ainda conversa: "Nunca vi algo assim.
Essa história da bruxa, talvez haja mais coisas do que possamos entender. Você percebe que, apesar do adiamento, o medo ainda está vivo, pulsando em cada palavra, em cada gesto hesitante. O padre passa apressado, olhando ao redor com uma expressão de autoridade, mas também de preocupação. Ele para perto de você, baixando a voz. Forasteiro, Thornridge não é um lugar para estranhos. Se quiser ficar, tome cuidado com o que procura. Você sente que ele sabe mais do que quer dizer. Mais adiante, uma criança corre e puxa a saia de uma mulher idosa, que olha para você com olhos cheios de sabedoria e tristeza. Ela não deveria ter sido julgada assim, mas o medo faz as pessoas agirem como lobos. Você percebe que o julgamento não foi apenas um evento, foi um divisor de águas. Enquanto a noite avança, luzes começam a se apagar nas casas e o silêncio retorna ao vilarejo. Mas no ar, uma tensão invisível permanece, como uma nuvem prestes a cair em tempestade. Você se pergunta, quem será o próximo? E, sobretudo, qual será o papel que você desempenhará nesta história que está longe de terminar? A noite avança, silenciosa e espessa como névoa. As casas agora estão trancadas. As janelas, antes iluminadas, brilham apenas com a luz fraca de velas escondidas atrás de cortinas pesadas. Há algo no ar, uma espera. Como se todos soubessem que o que não aconteceu naquela praça ainda pode acontecer em outro lugar. Você caminha pelas ruas estreitas de Thornridge, com o som dos próprios passos ecoando nas pedras. Sente o olhar invisível das janelas, o sussurro dos que vigiam por entre frestas. Na esquina entre a igreja e o poço antigo, uma porta range, lenta. Um filete de luz escapa. Uma sombra te chama com um gesto breve. Você hesita e entra. O cheiro da madeira velha, do ferro quente e de ervas ressecadas invade suas narinas. É o interior da casa do ferreiro. Ele está ali, grande, calado, com as mãos sobre a bigorna, como se a força do mundo estivesse contida ali. Ao lado dele, uma mulher idosa, que você já viu antes, aquela que se ajoelhou perto da fogueira apagada. Ela fala primeiro. Sua voz é baixa, mas firme. Você viu, não viu? Aquilo que ninguém mais quer admitir. Ela te reconheceu. Você assente, sem entender porquê, mas sabendo que é verdade. O ferreiro cruza os braços. Seu olhar é pesado, mas sincero. Ela é do sangue antigo, como minha avó era, como quase ninguém mais é. Não invoca demônios, não envenena poços, só escuta a terra e fala com o que mora no escuro. A mulher se aproxima, estendendo um amuleto de madeira esculpida, simples, mas estranho. Parece pulsar na palma dela, como se tivesse vida própria. Você foi chamado, forasteiro. Não por acaso. A floresta sussurra para quem ainda ouve. E ela, a mulher, a bruxa, ela não é só vítima, nem só guardiã. Ela está aqui por algo que ainda vai acontecer. Você segura o amuleto. Ele está quente. O ferreiro se aproxima e fala com a voz firme de quem não está acostumado a temer nada, mas teme o que está por vir. Tem uma coisa que precisa ver, mas não pode ser agora. Eles ainda vigiam. Você pergunta, eles? A mulher responde, enquanto fecha a porta com cuidado. A igreja, os nobres, os que fingem servir à luz, mas temem o que ela revela. Thornridge vive sobre véus, e cada véu que cai revela algo mais antigo, mais fundo. Ela se aproxima ainda mais e olha nos seus olhos. Você vai ter que escolher. Ou vira as costas e vai embora com o dia, ou fica e começa a enxergar o que ninguém quer ver. Você respira fundo. As chamas da vela tremulam. A sombra da velha na parede parece se alongar, mudar de forma. O vilarejo dorme, mas sob as telhas e as pedras, algo desperta. Algo que reconheceu você assim que chegou. O tempo parece parar em Thornridge. As horas da madrugada são diferentes ali, mais frias, mais densas. Você sai da casa do ferreiro com o amuleto no bolso e o coração batendo mais rápido que o passo. O céu continua coberto,
e a lua apenas insinua sua presença por trás das nuvens grossas. A prisão do vilarejo fica atrás da velha capela, um anexo de pedra coberta por musgo e grades enferrujadas. Você caminha por becos e trilhas onde a luz não chega. Evita os cachorros, evita os olhos, evita os sinos. Quando chega ao portão lateral, encontra o que o ferreiro disse que estaria lá, uma chave, escondida sob a terceira pedra solta à esquerda da escadaria. Você a segura, fria como o ferro da madrugada. A tranca range, mas ninguém ouve, ou fingem não ouvir. O corredor que leva às celas é curto, escuro e cheira a umidade, palha podre e velas derretidas. No fim do corredor, uma única cela iluminada por uma chama quase apagada, e ali, ela. Sentada, com as mãos no colo, os olhos abertos, te esperando. Ela não parece surpreendida, nem assustada. Você para diante das grades. Por um instante, nenhum de vocês fala, mas tudo é dito no silêncio. Ela se levanta sem pressa, aproxima-se das barras, os olhos negros fixos nos seus. Então você ficou, ela diz. Sua voz é suave, quase um vento, mas carrega algo mais. Você sente a pele arrepiar. Ela estende a mão, e você, sem saber porquê, segura dela. É quando tudo muda. Em um piscar, a prisão desaparece, não com seus olhos, mas dentro da sua mente. Você é arrastado por imagens que não entende, uma árvore enorme em chamas, homens mascarados gritando, uma mulher sendo enterrada viva, e depois, você. Mas não como está agora, outro tempo, outro corpo, mesmos olhos. Ela solta sua mão. Você volta ao corredor úmido. Ela está pálida, mas firme. Você já esteve aqui antes, mesmo que não lembre. O fogo não esquece, a floresta não esquece, eu não esqueci. Você tenta perguntar o que ela viu, o que isso significa, mas passos ecoam no corredor de pedra. Você olha para trás, a luz de uma tocha, alguém está vindo. Ela sussurra rápido, volte ao poço, à meia-noite, leve o amuleto, sozinho. Você recua, os passos se aproximam. Mais um sussurro dela, agora com voz grave. Se não vier, todos vão queimar de novo. Você fecha a porta com cuidado, sai pela lateral e desaparece na noite. As nuvens cobrem o céu, mas você sabe. A fogueira ainda não foi acesa, mas o fogo já começou. A noite está mais fria do que nunca. O tempo parece congelado no momento exato em que o mundo segura a respiração. O silêncio da vila não é natural. É um tipo de silêncio que esconde coisas. E coisas escondidas fazem barulho dentro da mente. Você está sozinho, mais uma vez. O amuleto está preso ao pescoço, pendendo sob o casaco. Desde que saiu da prisão, ele parece mais quente. Você não sabe se é imaginação, mas ele pulsa, como um coração. Atravessar Thornridge à meia-noite não é como atravessar qualquer outra vila. As casas parecem maiores, como se estivessem observando. As janelas, mesmo fechadas, parecem cheias de olhos. Os lampiões foram apagados, todos, e as velas da capela, a única que nunca dorme, também. A vila está totalmente escura, como se todos soubessem que algo vai acontecer, e ninguém quisesse ver. Você chega ao poço, o mesmo da sua primeira manhã. Agora parece diferente, mais velho, mais fundo, mais vivo. As pedras que o cercam estão cobertas por musgo escuro. A corda que antes pendia do balde sumiu, mas você não está só. Ela está lá, a mulher, encostada no lado oposto do poço, com um manto escuro que balança mesmo sem vento. Os olhos dela brilham como a água escura sob a terra. Chegou antes da última batida, ela diz, sem sorrir. Você sente que o que ela fala não é uma metáfora. Algo vai acontecer quando o sino da capela tocar meia-noite, e não é uma missa. Ela se aproxima devagar, tira um objeto do manto.
Parece um fragmento de espelho, mas você percebe, é parte de algo maior, do mesmo material que o amuleto. Ela estende a mão, encostando o fragmento no pingente que você carrega. Eles se atraem como ímãs. Luz, fraca, mas viva. Os dois brilham juntos. E então o poço responde. Um som ecoa das profundezas. Não água, não pedra. Algo que se move. A mulher fecha os olhos e sussurra palavras que você não entende. O chão em torno do poço treme levemente. Você ouve o som de correntes quebrando. O amuleto esquenta. E então algo sobe. Não é uma criatura, não é um monstro. É uma memória. Uma memória. Uma névoa espessa escapa do buraco envolvendo vocês dois. E na névoa, imagens, como sombras encenando um passado esquecido. Você vê uma árvore gigantesca no centro da vila, onde hoje há a capela. Pessoas ajoelhadas, cantando em uma língua antiga. Rituais sob a luz da lua. Você vê a mulher, mais jovem, dançando ao redor da árvore com outras mulheres. Risos, alegria, liberdade. E então a fumaça muda. Homens armados chegam, com símbolos cristãos no peito. Fogo, espadas, cruzes de ferro. As mulheres correm, mas não escapam. A árvore é cortada e onde ela cai, constroem a capela. Você vê a mesma mulher sendo acorrentada, queimada, mas seus olhos nunca fecham. A névoa desaparece. O poço se cala e você está de volta. A mulher o encara. A respiração dela está acelerada, mas ela não chora. Não fomos nós os primeiros a viver aqui, ela diz, com a voz rouca. E também não fomos os primeiros a morrer por isso. Ela olha para a capela, que agora parece menor. Eles enterraram tudo. A verdade, a árvore, a nossa história. E ela quer voltar. Você pergunta quem é ela, mas a mulher não responde. Ela apenas caminha até o poço e solta o fragmento no fundo. Ainda falta o terceiro pedaço, ela sussurra. E ele está onde ninguém ousa entrar. Você sente um calafrio. A floresta. Ela vira para você pela última vez naquela noite. Ao norte, atrás das colinas negras, na clareia onde os pássaros não cantam. Ali, o último segredo espera. Ela desaparece nas sombras antes que você consiga dizer qualquer coisa. E você fica ali, com o amuleto no peito e um novo destino à sua frente. A floresta não dorme. E você também não. A brisa noturna voltou a soprar. Agora mais úmida, mais densa, carregando o cheiro de madeira crua, terra molhada e algo mais. Um perfume doce, estranho, quase imperceptível, como o aroma de flores que não florescem mais. Você olha ao redor. A multidão ainda está ali, mas parece diferente. Os rostos dos moradores estão pálidos, borrados pela neblina que se insinua pelas ruelas estreitas do vilarejo. As tochas tremeluzem como se duvidassem da própria chama. E no centro de tudo, a bruxa. Ela não se move, mas os olhos estão abertos agora, fixos em você. Não com raiva, nem com medo, mas com uma calma desconcertante, como se ela estivesse esperando você lembrar de algo. Algo antigo, esquecido por tempo demais. O juiz, parado à beira do púlpito, também a observa. O livro ainda em suas mãos, mas agora fechado. Silêncio. Um silêncio que se estende demais, que pesa como névoa nos ombros, como se o tempo tivesse parado só para assistir. E então, um som. Um estalo, seco. Você olha para o lado. Uma das madeiras da fogueira cedeu sozinha, mesmo sem fogo. E nesse instante, tudo muda. Um arrepio sobe por sua espinha. O céu escurece ainda mais, como se as nuvens quisessem esconder a lua. E de algum lugar vem um canto baixo, um lamento. Uma melodia antiga, cantada por vozes que você não consegue localizar, mas sente. O som invade você. Toca algo que estava adormecido, algo que você não sabe nomear, mas reconhece.
A bruxa fecha os olhos mais uma vez e canta também, sem mover os lábios, sem emitir som algum, mas você ouve, dentro da cabeça, como um eco distante atravessando eras, uma língua que você não conhece, mas entende com o coração. É nesse momento que o chão sob seus pés parece vibrar, como se o próprio vilarejo respirasse, como se as pedras lembrassem, como se tudo aquilo já tivesse acontecido antes. Você fecha os olhos e vê um outro tempo, um outro julgamento, um outro fogo, mas a mesma mulher e o mesmo olhar. Você, no meio da multidão, de novo. O juiz é outro, os rostos também, mas a sensação é a mesma. Culpa. Não por julgá-la, mas por esquecê-la. Quando você abre os olhos, a praça está vazia. A fogueira, apagada. A bruxa não está mais amarrada, mas está diante de você, sozinha. Pés descalços, vestes rasgadas e olhos calmos. A névoa gira em volta dos dois, como um véu que protege. Ela estende a mão. Os dedos magros, pálidos, cobertos por traços de terra e cinzas antigas. Você hesita, mas sabe que tem que tocá-la. E quando o faz, tudo escurece, mas não de medo, de silêncio, de esquecimento. Como se o mundo ao redor desaparecesse, só restando você e ela. E a história, que ainda não terminou. A noite havia engolido de vez os últimos vestígios da tarde. O vilarejo estava mergulhado em um silêncio espesso, apenas cortado por um ocasional uivo distante, talvez de um lobo, ou apenas do vento atravessando o mato seco ao redor da paliçada. As tochas ao redor da praça começavam a se apagar, uma a uma, conforme os vigias se rendiam ao sono ou ao vinho quente servido pelo ferreiro antes de recolher-se. Você estava encostado na parede áspera de madeira de sua cela improvisada. O cheiro de feno úmido e ferro oxidado dominava o ar. Havia horas que ninguém aparecia. O julgamento havia terminado, ou melhor, adormecido. Foi então que você ouviu. 3 toques secos, na lateral do barracão. 3 batidas curtas, ritmadas, quase parte da própria noite. Você hesitou por um instante, o coração acelerado. Você ainda quer sair daqui? A voz era feminina, baixa, quase um sussurro dentro da sua mente. Mas ela estava do lado de fora, era a mulher dos olhos escuros. Você se aproximou da fenda na parede. Um prego antigo, enferrujado, foi puxado para fora como se alguém o tivesse derretido com os dedos. A madeira rangeu. A abertura era estreita, mas suficiente. Você se arrastou pela fresta, sentindo as farpas arranharem seus braços. Do lado de fora, ela estava lá, com o mesmo olhar tranquilo e insondável de antes. Os cabelos cobertos por um capuz marrom e as mãos envoltas em luvas de couro manchadas de fuligem. Sem dizer nada, ela apontou para o matagal além da horta abandonada dos monges. Você a seguiu. Cada passo era uma negociação com o escuro. Galhos estalavam, as pedras escorregadias denunciavam sua pressa, mas ela parecia não fazer barulho algum, deslizava entre sombras, como se fosse parte delas. Você atravessou um pequeno riacho, gelado como a morte, depois uma cerca de madeira velha coberta por musgo. Mais adiante, cruzaram uma clareira onde havia restos de velas queimadas e símbolos riscados no solo. Você quis perguntar, mas ela já não estava mais ao seu lado. O som de cascos, ao longe. Alguém vinha do vilarejo. Guardas, provavelmente. Você correu, sem direção, apenas fugia, mas os sons aumentavam. E foi então que ela reapareceu, como se tivesse saído da própria escuridão. "Para onde você vai se não souber quem é?" Ela perguntou, com a cabeça levemente inclinada. Você estava ofegante, tremendo, mas não respondeu. Ela então estendeu algo, um pequeno frasco de vidro pendurado por um fio de couro escuro. "Beba isso, quando estiver pronto, e não antes." Você o pegou com mãos trêmulas e ela desapareceu de novo, como se tivesse se dissolvido entre as árvores. Ao longe, os cães começaram a latir. A caça havia começado. Mas agora,
Algo dentro de você havia mudado. O medo ainda estava ali, mas junto dele, um estranho tipo de clareza. Você olhou para o frasco. Ele continha um líquido azul escuro, quase negro, pulsava levemente, como se respirasse. E pela primeira vez, você sentiu que não era mais só um prisioneiro fugindo. Era algo a mais, algo antigo, algo esquecido. A floresta estava viva ao seu redor, e ela observava. Você apertou o frasco contra o peito e sumiu na névoa. O céu, agora distante do vilarejo, parecia mais alto. As estrelas, antes encobertas por nuvens pesadas e pelo fedor da fumaça, surgiam como olhos atentos, testemunhando a sua respiração ofegante enquanto caminhava por uma trilha esquecida. O frio continuava cortando, mas havia uma leve mudança no ar. Não mais o cheiro de lenha molhada e terra pisoteada por botas, mas sim o aroma leve de pinho, musgo e folhas secas, como se a floresta ao redor respirasse contigo. Era a primeira vez, em muito tempo, que o silêncio não parecia um aviso, mas uma pausa. Você ainda apertava o frasco contra o peito. Ele não fazia barulho, nenhum líquido aparente dentro, mas era leve, morno, como se tivesse sido preenchido com algo que não era do mundo visível. Na superfície de vidro, gravado com precisão, uma letra antiga e desgastada. Um símbolo de espiral que parecia girar lentamente quando você o olhava por muito tempo. Um sussurro ecoava em sua mente sempre que o encarava, mas nunca em palavras. Apenas uma sensação de que aquilo não era seu, mas esperava por você. Você continuava, passos lentos, atento a cada galho que quebrava sob seus pés. A floresta parecia se fechar às suas costas, como se não quisesse ser vista por muito tempo. Árvores altas, grossas, cobertas de limo, como guardiãs silenciosas de um limite antigo. E logo ali, uma clareira. No centro dela, uma construção, pequena, torta, coberta por vinhas e telhas quebradas. Uma cabana. Não havia luz, mas a madeira da porta parecia desgastada pelo uso recente, não por abandono. Você se aproximou, a maçaneta estava fria, e ao tocá-la, sentiu o frasco em seu peito esquentar, como se reagisse à presença daquele lugar. Sem saber exatamente por quê, você entrou. O interior era escuro, mas não completamente. Havia uma lareira apagada, livros empilhados de forma ritualística, velas derretidas até o toco, e no centro, uma mesa. Sobre ela, uma tigela de cerâmica e algo que você reconheceu de imediato. O mesmo símbolo do frasco, entalhado grosseiramente na madeira da mesa. E ao lado, um mapa. Rústico, queimado nas bordas, mas com linhas claras. Uma trilha marcada a carvão, que começava no vilarejo e terminava naquele ponto exato da floresta. Como se alguém, ou algo, soubesse que você viria. Você respirou fundo, e no instante em que deixou o frasco sobre a mesa, um leve som ecoou, como um sussurro vindo do próprio vidro. Um vapor tênue escapou por uma rachadura invisível na tampa. O ar dentro da cabana estremeceu, e o símbolo espiral brilhou brevemente, como o brilho de uma estrela cadente que apenas você podia ver. Então, um estalo, atrás de você. A porta que se fechava sozinha, e passos leves, não pesados como os do Inquisidor, nem agressivos como os dos aldeões, mas calmos, como se quem se aproximava já te conhecesse há muito tempo. Você não virou imediatamente. A sensação não era de ameaça, mas de reencontro. Como se tudo, desde o julgamento, desde a noite da fogueira, tivesse sido apenas o começo de algo muito mais antigo. E naquela quietude, a voz da bruxa, não audível, mas sentida, sussurrou em sua mente como uma brisa morna. Você não fugiu, você voltou. A porta não se abriu, não se escancarou, apenas rangeu devagar, como se o tempo voltasse com ela. Você virou-se lentamente. A brisa que entrou era úmida, carregada de umidade e madeira antiga. Mas havia mais. Um cheiro de lavanda envelhecida, de chá esquecido em taça de barro, de cinzas que não arderam por completo.
E ali, parada no limiar entre o mundo de fora e a penumbra da cabana, uma figura. Uma mulher. Nem jovem, nem velha. Os olhos fundos como um lago intocado. O rosto marcado por linhas suaves, como as de uma árvore antiga. Ela usava uma túnica de tecido áspero, manchada de terra, tempo e sabedoria. E o mais estranho, você a conhecia, mas não da memória, da sensação. Ela não disse o seu nome, nem o seu, mas os dois permaneceram ali, em silêncio, como se palavras fossem desnecessárias para quem atravessou tanto. Ela olhou para o frasco sobre a mesa, aproximou-se em silêncio, tocou-o com delicadeza e então, pela primeira vez, falou. Você viu demais para voltar e sabe de menos para ir adiante. Você quis responder, mas a garganta pesava. As palavras pareciam desnecessárias. Ela se sentou à mesa, tirou do manto um pequeno objeto, um caco de espelho, e posicionou ao lado do frasco. Olhe. Você se curvou. O espelho não refletia o seu rosto, mas sim a fogueira, aquela do julgamento, a noite em que tudo começou. Você viu o inquisidor, as chamas altas, os rostos deformados pela raiva. Mas o mais perturbador não foi isso. Foi ver a si mesmo, entre a multidão, assistindo. Como se não fosse a primeira vez. Você recuou, confuso. A mulher apenas observava, como quem não julgava, mas compreendia. Esse vilarejo vive em um ciclo. Não é o tempo que passa, é você. A cada geração, alguém acorda, vê e escolhe. E escolhe. Você não entendeu. E ela, talvez percebendo a confusão, levantou-se. Caminhou até uma estante, puxou um livro antigo, sem título, abriu na metade e o mostrou. Havia uma ilustração, um campo aberto, um vilarejo, uma fogueira e o símbolo do frasco, no céu. Um ciclo, um ritual, uma repetição ancestral. A bruxa nunca foi uma só. E o inquisidor nunca deixou o cargo. Eles apenas mudam de rosto, mas a essência permanece. Ela voltou o olhar para você. Você quebrou o ciclo, mas isso tem um preço. Agora carrega o frasco e o fardo. Você sentiu o peso disso sem entender exatamente o que significava, mas algo dentro de você, talvez algo antigo, esquecido, começava a acordar. Como uma memória enterrada muito antes do seu nascimento. Lá fora, o céu começava a clarear, não como o amanhecer, mas como se a própria floresta reconhecesse o fim de um ato. A mulher estendeu o frasco novamente. Você hesitou, mas pegou. O julgamento acabou, mas o eco dele se espalha. Ela apontou para o mapa. Agora havia outros pontos marcados, vilarejos, regiões isoladas, cada um com o símbolo espiral gravado. Você entendeu. Não era sobre fugir, era sobre seguir os ecos, levar o frasco, ouvir os sussurros e talvez um dia entender por completo o que você realmente é. A porta se abriu novamente. O vento tocou seu rosto como um adeus. Você cruzou a soleira, agora com passos mais firmes. A floresta, antes assustadora, parecia agora uma estrada. E lá embaixo, muito além das colinas, outro vilarejo, com sua própria fogueira e seu próprio ciclo. E no fundo do frasco, uma luz tênue, como se alguém lá dentro estivesse acordando. A luz da manhã filtrava-se timidamente entre as folhas, desenhando manchas tênues sobre o chão da cabana abandonada. O silêncio era denso, como o respiro contido de um segredo antigo que se preparava para se revelar. Você segurava o frasco entre as mãos, sentindo o pulso leve da luz interior, uma chama quase imperceptível que parecia crescer com o passar dos segundos. A mulher que o acompanhara desde a prisão já não estava ali. Apenas seu perfume de lavanda envelhecida permanecia, misturado ao cheiro da madeira e da terra molhada. Lá fora, a floresta parecia aguardar. Você sabia que não havia mais volta. Cada passo que dera até ali o conduziu a esse instante onde passado, presente e futuro se entrelaçavam em uma teia invisível. Você caminhou até a porta,
Abriu-a com cuidado e sentiu o ar fresco da manhã acariciar seu rosto. No horizonte, as colinas negras se erguiam sob a névoa leve, guardando segredos e histórias esquecidas. O frasco pulsava contra seu peito e você sentiu o chamado. O chamado para continuar, para carregar o fardo e a esperança. No caminho pela trilha, a névoa começou a se dissipar, revelando marcas no solo, símbolos antigos gravados em pedras, raízes entrelaçadas formando padrões que dançavam entre luz e sombra. A cada passo, você sentia a presença do ciclo se fechando, mas também de algo novo nascendo. Chegando à clareira onde os pássaros não cantavam, você viu pela primeira vez a verdadeira fogueira. Um círculo de pedras negras, intactas, silenciosas. Ali, o frasco brilhou intensamente, e uma voz sussurrou na sua mente, não mais como um enigma, mas como uma certeza. O ciclo não é prisão, mas renascimento. Você não é vítima nem carrasco, é guardião. E com isso, uma onda de calma profunda inundou seu ser. A fogueira se acendeu sozinha, uma chama azulada que não queimava, mas iluminava o passado e o futuro. Você fechou os olhos e permitiu que a névoa o envolvesse novamente. Quando os abriu, o vilarejo de Thornridge estava diferente, menos assustador, menos preso ao medo. O julgamento havia terminado. Mas a história, aquela que carrega a dor, o fogo e a esperança, continuaria. Dentro de você e nas sombras da floresta, no sussurrar do vento, no brilho de um frasco esquecido. Fim. E assim termina a história do vilarejo de Thornridge, um lugar onde o medo e a esperança caminham lado a lado, onde o passado sussurra através do vento e a névoa guarda segredos antigos. Mas lembre-se, histórias como essa nunca terminam de verdade. Elas vivem dentro da gente, em sonhos, em silêncios, nas pausas entre uma batida do coração e outra. Se hoje você ouviu essa história, que ela possa te embalar, acalmar a mente e despertar a curiosidade para olhar o mundo ao seu redor com outros olhos, olhos atentos ao invisível, ao mistério, ao sutil. Durma bem e que os ecos do passado se transformem em suaves sonhos. Até a próxima fogueira.